Durante o experimento, um gás perfeito é comprimido. O que significa ele ser comprimido? Significa que o volume final já é menor do que o volume inicial. Adiabaticamente, o que significa você ter uma transformação adiabática é que a quantidade de calor trocada com o meio externo é nula, tá? Ou seja, você tem algo isolado que não troca calor com o meio externo. Só que sobre o sistema foi realizado um trabalho de 800 joules. Então imagine o seguinte, você tem aqui um sistema, certo? Com um êmbolo aqui, vamos supor. Aqui dentro você tem um gás ideal. E aí você realizou o trabalho sobre o sistema. Então vamos supor que você veio aqui e empurrou esse êmbolo. Bom, o êmbolo então ele vai se deslocar, né? Em uma determinada altura aqui. Vamos supor que ele chega a esse nível. E o gás confinado aqui vai ter o menor espaço livre, né? Em relação às moléculas. O número de moléculas vai ser o mesmo, só que elas vão se chocar mais umas com as outras. Lembrando que você não vai trocar calor com o meio externo. Então lembra aí, ó, da primeira lei da termodinâmica. Beleza? Lembra que a tua energia interna ela depende exclusivamente da temperatura. Aqui ele não falou se era um gás do tipo monoatômico ou se era diatômico, não tem problema, porque a gente sabe que a energia interna ela depende exclusivamente da temperatura. Beleza? E uma transformação adiabática, a quantidade de calor é zero, tá? Observe essas duas imagens aqui. Vê o que está acontecendo com o sistema quando a gente recebe essa energia aqui, né? Devido a esse agente externo de 800 joules. E compara o volume, a temperatura e a pressão. Beleza? Se você não conseguir, volta para cá. Bom, pessoal, então aqui ó, foi realizado esse trabalho, né? De 800 joules. O que é que a gente percebe? Inicialmente a gente tem uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. A pressão influencia no trabalho e o volume também, certo? E a temperatura vai influenciar diretamente a energia interna. Aqui a gente também tem uma pressão final, um volume final e a temperatura final. Aí vê só, pensa comigo. Se o gás ele está confinado aqui, você não tem troca com o ambiente externo, você concorda comigo que nessa situação 2, aqui é a situação 1, aqui é a situação 2. Na situação 2, as moléculas, elas têm menos liberdade, tem menos graus de liberdade aqui. Concorda? Por quê? O espaço é menor. Então, se você tem menos espaço para a mesma quantidade de molécula, significa o quê? Que elas vão chocar mais umas com as outras e com os recipientes. Então, de certa forma, a pressão, que é o quociente da força pela área, vai aumentar, beleza? Então a pressão com certeza aumenta. O volume, perceba que visualmente aqui você já vê que ele diminui, né? Então o volume final é menor do que o volume inicial. E a temperatura? Aqui é que está. A temperatura é o seguinte, cuidado para não confundir essas coisas. O seu gás, ele não troca calor com o meio externo, mas internamente ele pode mudar de temperatura. Como você vai receber energia do ambiente, do agente externo, essa energia vai diretamente para a sua energia interna do gás, certo? Então veja que antes o seu sistema estava nessa situação 1, sem receber energia. Quando ele recebe energia, essa energia vai para a energia interna do gás. E ela indo para a energia interna, a temperatura naturalmente vai aumentar, porque você vai até ter mais choque aqui entre as moléculas, ou seja, maior energia cinética, beleza? Então, o que é que a gente conclui? Que a energia interna aumenta, e como a energia interna aumenta, e a energia interna depende diretamente da temperatura, a temperatura final vai ter que ser maior também do que a temperatura inicial, beleza? Então a gente fica com o volume aumenta, quer dizer, o volume diminui, a temperatura aumenta, e a pressão também aumenta, ou seja, diminui, aumenta e aumenta, beleza? Então a gente fica aí com a letra D, ok? Se você quiser se lembrar também desse processo adiabático, pode se lembrar aí do desodorante, né? Do desodorante do tipo aerosol, tá? É uma coisa bem comum essa transformação adiabática no desodorante do tipo aerosol, beleza?